Pessoal, vou aguardar só mais 5 minutinhos para ver se mais alguém entra na sala e logo em seguida a gente dá início à nossa unidade 2, tá bom? Só mais 5 minutinhos. Bom, pessoal, bora dar o nosso start aqui então, tá? Na aula passada a gente parou em data mining, né? A gente ficou ali de fazer umas definições sobre data mining, conceituar um pouco para vocês, e logo em seguida a gente adentra, né,
nos conceitos de apresentações, né, em Power BI ou no Locker, Studio, enfim, Business Intelligence. Bom, então bora conceituar aí o data mining, né? Então, de um modo geral, pessoal, o data mining, a gente está utilizando, né, ele no contexto de ciência de dados, né, dentro da área de ciência de dados, ele tem como objetivo principal extrair, lembra do processo de ETL que a gente discutiu na aula passada? Então, ele tem como um dos objetivos, né, fazer a extração do conhecimento útil a partir de grandes volumes de dados. Então, a gente vai estar trabalhando com um número grande de dados, assim, espera-se, né, que tenhamos um número grande de dados, e eles sejam, né, de base de dados tradicionais ou não convencionais. Então, a ideia é, esses dados, né, a ideia central é que esses dados, inicialmente, sozinhos, soltos, eles não vão trazer um valor, não vão trazer sentido. O valor vai aparecer a partir do momento que fazemos a mineração, né, desses dados. Então, a gente vai buscar com o data mining descobrir padrões, relações e informações que estão ali ocultas, tá? E a gente começa a perceber que, quando a gente fala de inteligência de negócios, ele vai muito mais além do que simplesmente apresentarmos, que é o cerne da nossa aula de hoje, né, a apresentação em Power BI, ou em Looker Studio, ou Pentaho. Ele vai muito mais do que simplesmente aquelas apresentações de dashboards lindos, interativos. É muito mais além disso. Por trás tem todo um processo. Então, não adianta vocês, né, serem profissionais que consigam interpretar aqueles dashboards, mas não saibam criar esses dashboards. Então, a ideia do nosso encontro de hoje é como faz todo o tratamento, como fazemos toda essa mineração, como organizamos os nossos arquivos, tá? E aí a gente vai ter que ter em mente o conceito de data mining, banco de dados, como é que esses dados se relacionam, como são essas relações entre si. Então, o objetivo é transformar esses dados brutos que vamos ter em uma informação que seja útil, que possa apoiar a tomada de decisão, que é o que a gente vem discutindo, tá? Então, o objetivo é, além disso, prever, detectar, avaliar, analisar, planejar tudo para que tenhamos no final excelentes resultados. Prever é um dos pontos. Então, é transformar esses dados brutos em informação que seja de fato útil para a tomada de decisão. Então, aí a gente pode pensar em um exemplo, né? Então, identificar padrões de compras de clientes, prever falhas em máquinas, detectar fraudes. Como que a gente pode estar fazendo isso? Como segmentar esses perfis ou apontar, né, tendências de risco? Só um minutinho, pessoal. Tá. Então, esse é um dos objetivos do nosso encontro de hoje. Tá? Então, resumo, sintetizando, data mining é uma etapa, tá, de transformação que a gente vai transformar esses dados brutos, né, nessas informações úteis. É uma etapa fundamental no processo dessa análise de dados, porque ele vai nos permitir descobrir conhecimentos novos. Tá bom? Então, a gente tem essa perspectiva, tá? E aí, pessoal, vai surgir aqui alguns conceitos, a gente vai começar a falar de árvore de decisão, tá? Mas lembrando, olha só, que quando estivermos lá no último módulo, né, na unidade 4, vamos falar sobre inteligência artificial, né, aplicada para tomada de decisão, para business intelligence, de um modo geral. E aí vai entrar alguns conceitos de árvore de decisão, de regressão, alguns algoritmos, né, do vizinho mais próximo, né, que é o KNN, dentre outros algoritmos que vai facilitar a análise, né, desses nossos dados. Ok? E quando a gente está falando de árvore de decisão, né, um dos algoritmos, tá,
Decision Tree é um dos algoritmos mais intuitivos e fáceis, tá, de interpretar dentro do conjunto de data mining. Tá bom? Então, ele funciona, pessoal, de um modo geral, como um conjunto de regras condicionais, né, organizadas de forma hierárquica, como a gente percebe aqui no nosso gráfico. Então, a gente está tendo uma hierarquia, tá? Então, ele vai seguir essa hierarquia. Então, a principal ideia é representar o conhecimento de maneira simples e visual, tá? De forma rápida e bem mais compreensível do que modelos mais complexos. Então, a árvore de decisão, ela traz consigo isso. Então, como a gente vê nessa ilustração, ela decide se a pessoa deve sair de casa ou não, de acordo com as condições do tempo. Então, a gente vai ter aqui essas condições do tempo. Se estiver nublado, e vem a questão da umidade. A umidade está alta, então não sair. A umidade está baixa? Sair. Está ensolarado? Sair. Está chuvoso? Ok. Muito chuvoso? Se for sim, não sair. Se for não, sair. Então, ele tem aí um predicado, um objetivo, que é sair ou não sair, de acordo com algumas condições que têm que ser satisfeitas de forma hierárquica. E é assim que funciona o algoritmo de tomada de decisão, né? Ele tem essa perspectiva. Então, a gente percebe que ele segue essa hierarquia como se fosse uma árvore, e na raiz da nossa árvore, né, a nossa variável principal, porque vai depender, né, dos conjuntos e diversos fatores que vão estar abaixo. A nossa variável é o tempo. Então, é a primeira pergunta. Como o tempo está hoje? A partir daí, desse raciocínio, né, diferentes cenários podem surgir: nublado, ensolarado, chuvoso. E vocês podem me perguntar, certo, professor? E no conjunto de tomada de decisão, para análise de dados, como que isso faz sentido? Exato. A gente interpretar para a gente chegar e tomar uma decisão. Então, a ideia é que vocês exercitem esse pensamento, essa lógica aí computacional, esse pensamento aí computacional, vamos assim dizer, né, de um modo geral, para que tenhamos, né, quando a gente vai exercitando, a gente vai com uma base de dados não tratada, a gente tem uma noção do que deve e do que não deve ser tratado, o que de fato queremos encontrar. Normalmente os dados, que a gente está falando aqui daqui a pouquinho de banco de dados, os dados vão estar vindo todos bagunçados. E a gente vai ter que organizar. E qual vai ser os objetivos da organização desses dados? Né? Então, a raiz da árvore, ela é variável e é o tempo, é uma variável. Né? E a partir daí, diferentes cenários surgiram, e para cada um desses casos, a árvore apresenta novas regras, como umidade, vento e outros fatores, seguido de caminhos que vão chegar à nossa tomada de decisão. Então, é isso que eu quero que vocês enxerguem. Que os nossos dados, por mais que eles estejam aleatórios e soltos, quando a gente organizar ele, fazer a limpeza, a transformação, carregamento e tudo mais, ele tem que estar limpo o suficiente para que consigamos extrair informação. E com base nessas informações, gerar conhecimento. Que sejam úteis, esses conhecimentos sejam úteis para a tomada de decisão. Tá? Então, essa é a perspectiva, pessoal. E aí surge aqui, né, a regressão. Né? O algoritmo, a regressão, né, o algoritmo de regressão é uma metodologia muito utilizada na estatística, né, e em data mining, ou ciência de dados em específico, para entender e prever relações entre variáveis. Então, a gente viu lá a variável do tempo. Só que agora a gente vai prever relações entre variáveis e não somente uma variável. A gente tem a variável tempo, a gente poderia ter uma variável, sei lá, ambiente terrestre, sei lá, ou tráfego, pronto, tráfego, né, como é que está o congestionamento do trânsito e tudo mais. Então, é entender e prever relações entre essas variáveis. Então, beleza, o tempo está bem, mas o tráfego não está legal. E agora? Como é que vai ficar essas relações aí? Eu devo sair ou não devo sair? Quando trabalhamos com essa regressão, estamos buscando responder perguntas como: se mudar esta variável, o que vai acontecer com aquela outra variável? Então, tem uma variável aqui A, eu tenho aqui a variável B. Eu tirei essa variável A, será que B vai ser impactado? E a gente vai para aquela lógica básica lá, né,
né, que é a condição quando a gente aplica. Se A implica em B, né, eu tenho A, logo eu posso induzir B. Então, nesse cenário, se eu intervenho ou eu modifico A, provavelmente, se isso está implicando em B, possa ser que haja uma alteração nesse resultado. Então, a regressão pode envolver essas variáveis aí, tá? Que podem ser quantitativas, né? Tempo, temperatura, valor, isso é quantitativo, ou até mesmo qualitativa, dependendo do modelo que a gente está buscando analisar. Tá? Então, é importante a gente levar em consideração isso aí, ok? Aqui tem um quadrozinho histórico que eu acho bem interessante para ser analisado. Né? É como o data mining ele evoluiu ao longo das décadas, né, dos anos. Aí. E a gente consegue acompanhar esse avanço da tecnologia e das necessidades das organizações, né, verificando o seguinte, aí, né, ó, como foi lá, como deu inicialmente. Então, a ideia central é que, com o tempo, mudaram as perguntas, né, que fazemos aos dados, às tecnologias disponíveis e a complexidade desses resultados. Então, lá na década de 60, como a gente olha aqui no nosso quadro, as perguntas eram bem simples e retrospectivas, como, por exemplo, qual foi o meu rendimento total nos últimos 5 anos? Então, era simples, a gente olhava aqueles dados, aqueles oleritos, vamos supor, e fazíamos a soma disso tudo. Então, a tecnologia era limitada a computadores, fitas e discos. Então, a gente também tinha baixa capacidade de armazenamento de informação. Então, esses dados eram estáticos, resumidos, geralmente poucos detalhados. Essa perspectiva é interessante a gente estar aqui analisando, por quê? Quando a gente vai falando de governança de TI em Business Intelligence, né, de governança e a sua relação, é importante a gente também, enquanto governadores, né, de TI, ter em mente essa questão de como esses dados estarão sendo armazenados e a capacidade de armazenamento e onde vão ser, quando, como e onde, né, serão armazenados. Então, na década de 80, por exemplo, aí, ó, surgiram os bancos de dados relacionais, né, onde vai ter as relações entre os dados, SQL, tá? Que é uma linguagem típica, né, de consulta que a gente utiliza em banco de dados, e mecanismos como, tá, né, os bancos de dados direcionais. Então, isso permitiu consultar dados de forma mais flexível. Então, surgiram perguntas um pouquinho mais complexas. Qual foi o meu rendimento no Brasil no último janeiro? No Brasil, em específico, não estou falando de outros países. Então, a gente percebe o quê aqui? Que, embora ainda era uma análise retrospectiva, mas agora com dados dinâmicos, em nível de registro, tá? Trazendo muito mais granularidade. Né, e aí é onde surge o problema. Quando a gente está trabalhando com muitos dados, a questão da granularidade vai ficar muito maior. E aí é um problema que também tem que ser tratado. Tá? Aí chega os anos 90, né, a década em que eu nasci, inclusive. Na década de 90, pessoal, vê só, começaram a surgir os data warehouses e os processamentos analíticos online, que é o OLAP, que a gente citou na aula anterior. E aí começaram a surgir perguntas um pouco mais complexas. Então, começaram a vir questionamentos. Qual foi o meu rendimento no Brasil no último janeiro, do sul ao nordeste? Então, a gente já começou a filtrar ali. As análises passaram a considerar múltiplos níveis. E isso começou a ser, né, começou a permitir a tomada de decisões mais estratégicas. Bom, e aí, ó, como consequência disso, né, começou a surgir o data mining, tá? Que é o que atualmente a gente está trabalhando, a mineração de dados a partir dos anos 2000, né, e especialmente nos dias de hoje, com essa grande capacidade de processamento de dados, de informação. E as perguntas passaram a ser outras. Por exemplo, por que alguns produtos são mais vendidos na região sul do que na região nordeste, ou na região norte, ou centro-oeste?
ou porque alguns produtos no Centro-Oeste são mais caros do que no Nordeste e vice-versa. Então, aqui o foco é prospectivo e não retrospectivo. A gente tem essa distinção. Com data mining, a gente consegue prever, buscar prever padrões que podem estar ocorrendo. Buscamos analisar tendências, entender comportamentos, gerar insights úteis para o futuro. Então, a gente começa a perceber a grande importância que é o data mining, né? Nos dias de hoje, tá bom? Então, no resumo geral, a evolução vai desde guardar dados, como tinha lá na década de 60, ó, vamos guardar essas informações, a consultar dados, né? Integrar e analisar esses dados para, por fim, atualmente descobrir esses conhecimentos. E é a partir daí que surge, né, a inteligência de negócios para a tomada de decisão e como vamos estar apresentando esses resultados para a tomada de decisão. Né? O processo de implantação, gente, do data mining, né, ele leva em consideração o processo KDD, né, que é né, a descoberta do conhecimento de base de dados, KDD. É um caminho completo aí para transformar dados brutos em conhecimento útil. Perdão. Então, o data mining, de um modo geral, ele é apenas uma das etapas do processo, ele não acontece isoladamente. Então, o objetivo é mostrar para que esses padrões, né, gerem, como chegar a esses padrões e como gerar insight. E a gente precisa analisar alguns pontos interessantes. Então, como a gente vê no gráfico, a gente vai ter a seleção de dados, inicialmente, tá? Então, os dados aqui armazenados, vamos fazer a seleção desses dados aqui, tá? E aí, depois da seleção desses dados, começamos com um grande conjunto de dados que foram selecionados, né? Estão ali. Então, fazemos essa seleção, escolhemos apenas os dados que de fato são relevantes. Aí entra num ponto, num cerne que é importante, que é o pré-processamento. Tá? Aqui no pré-processamento, a gente vai começar a remover inconsistência, dados que estão nulos, corrigir erros, tratar valores ausentes, nulos, né? Padronizar esses formatos para que consigamos estar tratando ou transformando ele a posteriori, né? No mesmo padrão. Então, essa etapa aí temos os dados pré-processados. Então, vamos supor, vocês vão utilizar, eu vou pedir para vocês utilizarem o Power BI, ou o Locker Studio, né, para fazer o relatório do Power BI de vocês. E aí vocês vão gerar uma planilha. Gera uma planilha com diversos dados, pode ser no formato CSV ou no ponto .xlsx, preferivelmente CSV. E aí, vocês vão subir esses dados lá no Locker Studio. Subiram esses dados. Então, a gente vai ter que tratar esses dados, remover inconsistência, corrigir erros, tratar esses valores ausentes e padronizar esses formatos. Será que a gente está trabalhando com formato de texto numérico? Qual esses formatos estão ali? E formatos além, claro, das nossas variáveis, formato dos arquivos. Tá bom? E a gente entra aqui para a transformação. Na transformação, a gente vai buscar normalizar esses valores, reduzindo as dimensionalidades, criando novas variáveis, até mesmo agrupar essas informações. Então, o resultado disso são dados transformados. Tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente acaba de chegar no cerne principal da mineração de dados. Chegamos aqui, ó, onde buscamos padrões, regras de associação, os clusters, as classificações, as regressões e anomalias. Né? E esse resultado aí, o resultado são os padrões, ou padrão, ou modelo de descoberta dos dados. Depois que isso tudo está organizado, a mineração, a gente vai buscar esses padrões, e isso são o modelo de descoberta de dados.
Ponto. E aí vem a interpretação e avaliação, né? Qual é o padrão que é relevante, o que a gente tem aqui de novo, o que é útil para a tomada de decisão na nossa empresa, como que a gente pode apresentar isso graficamente. Quais os tipos de gráficos que são úteis para a gente fazer esse tipo de apresentação? Será que a gente está falando de um gráfico de barras, a gente está falando de um gráfico de linha, a gente está falando de que tipo de gráfico? Né? Então, de um modo geral, nesse nosso gráfico, nessa nossa ilustração que a gente está vendo, a gente está destrinchando o processo KDD, de descoberta de conhecimento, como a gente está descobrindo esse conhecimento, que vai desde a obtenção lá dos dados brutos, seleção, pré-processamento, transformação, data mining, né, a nossa mineração e a interpretação desse conhecimento. Tá? Então, esse é o resumo do nosso processo. Aqui vem, né, uma ligeira apresentação sobre a aplicação do data mining, né, a otimização da estratégia de marketing. Então, a gente pode utilizar para previsão de vendas, envio de mala direta, segmentação de mercado, dentre outros pontos, tá? Dentro dessas coisas aí, a gente pode estar aplicando. Aqui vem um caso, né, um layout de produtos. Então, a gente tem a Walmart, né, e a gente percebe nessa ilustração que a Walmart, ela verificou que homens, né, casados, entre 25 e 30 anos, comprava fraldas descartáveis, né, e ou cerveja às sextas-feiras, à tarde, no caminho do trabalho. Por que será? Né? Então, eles compravam fraldas e cervejas, sexta-feiras à tarde, no caminho do trabalho, quando estavam indo, né, para casa. Então, uma estratégia aqui que seria legal para gerar mais lucro? Mais lucros. Então, era pegar essas cervejas, essas fraldas, colocar em seções próximas, então, as fraldas estão nessa prateleira, e colocar um freezer, né, com cerveja ao lado, porque esses pais vão, ao mesmo tempo, facilitar a compra, já vão querer comprar isso aí também, já vai vender esse produto, e vai gerar mais lucro. Né? Então, esse padrão aí foi descoberto aí, através de quê? De mineração desses dados. Então, provavelmente tinha ali, inicialmente, a captura de dados dos usuários, informações sensíveis, né, homens, a idade deles, dados pessoais, que aí eles conseguiram transformar em informação útil para a venda dos seus produtos dentro do seu negócio. Então, a gente começa a enxergar nessa disciplina de inteligência de negócios que ela vai muito além de simplesmente a gente mostrar aqueles gráficos ou criar aqueles gráficos. Aqui nessa disciplina, a ênfase de fato é interpretar esses dados, como chegar nesses dados, como obter esses dados brutos, porque de fato a apresentação, a montagem nisso é a parte menos complexa, mas a compreensão de como que a gente chega nesses resultados é o cerne do que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina, tá bom? E aí vem aqui a governança. Gente, isso é muito importante, né? A gente está falando de governança, business intelligence e processo, tá? De um modo geral, gente, essa é a estrutura responsável por garantir que o uso dessa informação dentro da empresa seja eficiente, né? A governança em business intelligence, então, ela é responsável por garantir que essas informações elas estejam sendo, né, tratadas de forma coerente. E isso envolve, gente, pessoas, processos, padrões, formas de trabalho. A governança de TI, né, de tecnologia da informação, ela é ampla, tá? Então, a ideia, quando a gente está falando de governança, processos, de um modo geral, é criar um modelo que abranja, tá? Ou que organize como a empresa coleta, trate, compartilha e utiliza esses dados dentro da empresa. E aí vem regras, né? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que ser levado em consideração, compliance da instituição, né? As regras de coleta de dados sensíveis, tudo isso vai estar sendo envolvido. Então, quando vocês estiverem trabalhando com dados, vocês têm que levar em consideração isso, né?
o documento da governança de TI da empresa, o compliance, a LGPD, tudo isso, né, esses dados, eles têm que seguir essa regra. Principalmente quando a gente está lidando com dados sensíveis. Então, a ideia é estabelecer um modelo de trabalho integrado, quando a gente está falando de governança, então a gente vai definir regras, boas práticas, orientar como esses serviços e processos e tecnologias devem ser utilizados. Então, você como profissional de Business Intelligence vai ver como é que está sendo regido, né, as regras e boas práticas desses dados e segui-las. E organizar como as informações devem ser circuladas de acordo com esse regimento da governança. Então, gente, esse alinhamento faz com que a informação ganhe mais valor agregado, garantindo segurança dessas informações, porque passa a ser usada de forma consistente e estratégica. E, claro, dentro das leis ali, que rege todo esse processo. Tá? Então, a governança também ela tem como perspectiva promover mudanças importantes na organização. Por quê? Quando a empresa passa a tratar esses dados de forma estruturada, para o seu ganho próprio, no caso, surgem mudanças organizacionais significativas. Então, essas mudanças organizacionais, elas podem e devem incluir novas formas de pensar e usar a informação, a revisão desse processo, o surgimento de ideias inovadoras para apoiar o negócio, e assim vai. Então, a governança dentro de Business Intelligence atua como um motor de transformação. A gente percebe isso. Vocês conseguem enxergar isso? Né? Que ajuda a empresa a evoluir e a tomar decisões de forma mais inteligente. É para pegar a ideia. Então, a gente já começou a perceber que, né, a importância de seguir as regras, o compliance, o documento que rege a governança de TI interna, que foi elaborado pelo governador de TI daquela empresa, a LGPD, dentre outras regras que tenham, né, que garantam, né, a revisão desses dados aí de forma segura. Tá? Aí vem aqui, né, o processo e o ciclo gerencial dentro da governança de TI. Por que isso é importante? Né? Porque isso ilustra como o Business Intelligence se integra, né, ao processo de governança de negócios, que é o chamado, né, mostrando o chamado mundo contínuo de planejamento. Então, a gente vai ter um mundo contínuo de planejamento, tem sempre dados ali sendo gerados, mais dados sendo gerados. Então, a gente percebe aqui no lado esquerdo, eu acho que está aqui no lado esquerdo da tela de vocês, do planejamento e modelagem do negócio, isso, acho que está do lado esquerdo de vocês, a definição das metas e objetivos. Então, para iniciar qualquer ciclo gerencial, a organização define as metas claras. Olha, as nossas metas é isso. E elas estão alinhadas, né, de forma coerente com as nossas estratégias. E baseado nisso, a gente vai fazer a modelagem de drivers desse nosso negócio. O que são esses drivers? Esses drivers são os fatores que influenciam o desempenho da empresa. Então, aqui, Business Intelligence, se esses drivers influenciam o desempenho da empresa, então, no contexto de BI, vai ajudar a identificar o que realmente move os resultados e projeta cenários. A gente vai estar modelando esse cenário. O que está influenciando o desempenho dessa empresa? O desempenho. Então, o que realmente move esses resultados? E a gente pode promover a partir de então. Então, a gente começa a perceber que o contexto de planejamento vem bem antes. Esses dados vão chegar até a gente, mas para poder chegar, a gente vai ter que ter tratado, vai ter que ter planejado, vai ter que ter seguido essas regras. Então, eu tenho aqui o dado bruto, mas eu tenho que seguir isso, esse processo gerencial. Né? Então,
Se eu passo, por exemplo, um exercício para vocês, eu vou passar essas regras para vocês, esses exercícios que vocês estão fazendo aí. Então, essas regras vão ter que ser seguidas para que seja um norte que mova os resultados e projetos assinados. E aí vem aqui governança de TI, né? Que é do lado direito da imagem de vocês. Eu assim eu penso que seja. Está espelhado. Mas aí vem o planejamento flexível e adaptados, monitoramento contínuo das atividades e KPIs e estratégias e análise e reporte dos resultados. Bom, sintetizando, né, aqui ele está apoiando a empresa na criação de planos, né, através de dashboards, indicadores e relatórios, a empresa consegue acompanhar em tempo real o andamento das metas, né. O BI vai fornecer o reporte, que são esses relatórios claros e objetivos para públicos internos, então pode ser gestores, equipes, investigadores, auditores, enfim, né, geral, interno da empresa. E esse ciclo, se a gente for analisar aí, ó, né, nessa parte interna do gráfico, ele é contínuo, né? E aí ele está dividido aí, né, esse ciclo contínuo em 4 partes principais: estratégias, plano de ação, desempenho operacional e financeiro, monitoramento e execução, da execução, tá? Então, nas estratégias, a gente vai definir o que a empresa quer alcançar, ponto. Ó, a empresa quer alcançar isso, então, será que é isso que eu tenho que definir nos meus dados, quando eu estiver ali fazendo o tratamento, ou a seleção? Planos de ação, desdobram as estratégias de ações práticas. Desempenho operacional e contínuo, é o momento de executar e medir esses resultados reais. E o monitoramento, né, ali a empresa acompanha esses resultados, se identificou algum desvio de padrão e aprende com esses dados. Ponto. Tá? Deixa eu avançar. Aí aqui nessa imagem, pessoal, nessa ilustração que vocês estão vendo aqui, tá? Ela está tratando, né, a performance do negócio, tá? Que é o conjunto de processos que a gente discutiu, todos esses métodos e ferramentas usados para gerenciar esse desempenho da empresa de forma estratégica. Então, para gerenciar né, usando todo esse conjunto de informações aqui, né, de conhecimentos obtidos de forma estratégica e contínua na nossa empresa. A gente vê que tem esse ciclo aí contínuo. Aí vem o planejamento adaptável, versão única dos fatos, né, que a gente não pode ter essas redundâncias ou divergência entre esses dados, essas informações, né? Como esses dados, né, eles podem estarem de forma adaptável para o nosso negócio e organização, e aí, com isso a gente consegue reduzir aumento, com isso a gente consegue, na verdade, aumentar a produtividade, reduzir erros, alinhar equipes, priorizar ações, alcançar metas com mais clareza. Tá bom? Segue esse contexto aí. E aí, por fim, vem o que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo, né? Que a gente já vem frisando. Então, a Business Intelligence, de fato, ele vai estar apoiando e facilitando a implementação desses conceitos dentro da empresa, né, no contexto lá, pegando as plataformas e a tecnologia, né, aqueles componentes que a gente discutiu, que nós discutimos, né, os componentes arquiteturais, né, que vai ser o nosso alicerce, né, para a tomada de decisão, enfim. E assim vai agilizar o processo, relacionados ao nosso negócio. Então, vai trazer um ciclo contínuo do nosso planejamento, tá? Vamos dar uma avançadinha aqui para a gente adiantar. Gente, KPIs, dá para a gente estar falando de KPIs, a gente está falando, né, dos indicadores chaves de performance ou desempenho. Então, é importante que tenhamos em mente essa definição do que são esses indicadores, né, que ele promove, né, a gente consegue estar analisando, baseado nisso, a melhoria contínua do desempenho do nosso negócio, os KPIs.
Bom, aí aqui, gente, vem, né, essa combinação integrada, né? A gente tem esses pontos, esse ciclo contínuo composto por essas ações que é detectar, analisar e modelar, só refrisando basicamente o que a gente já discutiu na imagem anterior. Então, quando a gente está falando de combinação integrada de relatórios operacionais e financeiros, então a gente vai ter aquele conjunto de dados, ou já aquela planilha ali, que vai reunir essas informações de áreas diferentes. Então, pode ser setor de vendas, setor de RH, setor de, enfim, de coordenação, operações, vendas financeiras, logística. Isso vai permitir uma visão consolidada, facilitando essas decisões que dependem do cruzamento desses dados. Tá? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá? Acerca desse conteúdo que a gente está batendo aqui, esse papo, dialogando. Aí vem aqui, ó, no nosso ciclo, né? Centralização e monitoramento desses nossos indicadores de performance, né? Indicadores-chave de desempenho. Então, eles ficam centralizados em dashboards ou em painéis, né, de business intelligence. Assim, os gestores eles conseguem ver as metas, acompanhar resultados, os desvios de padrões, alertas, tendências. Isso reduz as incertezas e melhora muito toda essa velocidade para a tomada de decisões. Tá bom? E aí vem ciclo, né, aqui no nosso gráfico vem ciclo contínuo, né, o ciclo contínuo de análise para BI, tá? Ou seja, é detectar, analisar e modelar e agir. É um processo inteligente e automatizado que nunca para. Ele sempre vai estar nesse looping aí. Vamos detectar, analisa, modela, age, assim vai. Detectar o quê, professor? Detectar os problemas, as oportunidades que existem. Analisar o quê? Os dados, para entender o que de fato está acontecendo. E como está acontecendo. Modelar os cenários, simular esses resultados e prever esses impactos, tá? E agir como ou com, né, base nas informações que estão sólidas ali, a partir do nosso modelo, da nossa análise. Bom, e ainda é importante aqui ver esse ponto, né, levar em consideração a mobilidade com segurança. É que a gente pode estar fazendo essa análise de dados e estar utilizando dispositivos móveis, né? Apresentar esses dados em uma versão mobile, por exemplo. Então, vai ser um acesso mais rápido para a tomada de decisão fora do escritório, ali no telefone mesmo. Normalmente, nós como profissionais, e vocês como futuros profissionais de inteligência de negócios que vão criar, vai pegar esses dados, fazer todo esse tratamento aí que eu estou detalhando, até apresentar, a gente só se preocupa na versão desktop, e deixa de levar em consideração, né, nesse contexto aí, a versão mobile, que é muito importante, né, para ter uma flexibilidade ali, né, uma imagem mais visível, algo que seja mais tranquilo, né, uma visibilidade contínua para a tomada de decisão fora do nosso escritório. E aí surge também os scorecards, tá? Os scorecards, gente, é justamente onde a nossa empresa, né, vai buscar alinhar suas atividades do dia a dia com a sua estratégia maior, tá? É um alinhamento estratégico. Aqui só é explicando, né, novamente, a aplicação, detectar, analisar e agir, só sintetizando todo o ciclo, né? É importante levar em consideração quando a gente vai trabalhar na pesquisa de dados, então tem ferramentas que vão permitir buscar informações específicas dentro dos sistemas, né? Outras, seja sistemas corporativos ou externos, né? Facilitando a obtenção, né, de detalhes para essa análise desses dados. Aqui a gente vê algumas integrações, né? Integração com o Office, Oracle é um banco de dados, a gente vai daqui a pouco definir o que são bancos de dados, as queries de busca, ad hoc, os dashboards interativos, tudo fazendo na parte, né, de gerenciamento de performance do sistema da nossa empresa.
a gente tem algumas fases do projeto, isso aqui é importante. Quando a gente está falando, isso aqui a gente vai discutir um pouquinho, tá? Quando a gente está fazendo nosso projeto, quando vocês estiverem construindo o projeto de vocês de apresentação, vai ter algumas análises que tem que ser levadas em consideração. Análises não. Alguns pontos que vocês devem levar em consideração, tá? De um modo geral, esses pontos, ele tem que ser levado em consideração as características próprias desses, né, desses dados, né, ou dessas empresas, ou desse próprio BI, porque, por exemplo, a gente vai tratando, quando a gente vai conceituando, fazendo um resumo da fase do nosso projeto, que tipo de tecnologia a gente vai estar utilizando. Então, se a gente utiliza o Power BI, talvez o processo seja diferente. Se a gente utiliza o Looker Studio, vai ser outra forma. O Pentaho, outra forma. Então, vão surgir necessidades diferentes. Níveis de maturidades distintos e expectativas também diferentes. Será que a gente está utilizando o Crystal Reports, que é muito bom para fazer o relatório, né, o relatório final ali da descrição daquela nossa análise. Então, isso, né, a abordagem não pode ser genérica, a gente tem que saber detalhar, entender o contexto e essas particularidades de cada organização, ok? Aí vem aqui a análise, né? Nesse contexto aqui, a gente tem que levar em consideração a metodologia que deve contemplar todas as fases críticas. Aí vem o planejamento. Na análise, ó, vamos aqui por partes. Ó, a fase de análise é uma das mais importantes, pois garante o sucesso do projeto de BI. Trata-se da etapa responsável pelo bom andamento. Aí vem a estruturação do ambiente, processos de incorporação, identificação do levantamento de dados, né? Planejamento desses requisitos, modelagem, desenvolvimento, implementação, testes, entrega ao usuário, suporte. Gente, isso é a compreensão metodológica clara do que deve ser implementado. Tá? Isso tem que ser levado em consideração. Então, é importante a gente ver isso aqui como sendo uma das fases fundamentais. Aí vem o planejamento, né? O planejamento, pessoal, de um modo geral, ele vai estar estruturando, né, quais são os hardwares que a gente está utilizando dentro da nossa empresa, quais são os tipos de banco de dados que temos aqui, né? Então, ela vai assegurar, ó, esta etapa assegura o alinhamento do escopo desse projeto. Quais recursos que são necessários? Quais as estratégias de testes e ações de treinamentos internos relacionados? Então, baseado nisso tudo, a gente consegue verificar, né, ou alcançar alguns dos objetivos. Quais são os hardwares ou os softwares necessários que a gente vai estar utilizando? Qual o plano de implementação? A capacidade que que os membros da nossa equipe têm, os treinamentos, será que eles sabem, de fato, a utilização de tal tecnologia? Então, planejamento é importante. O design, né, que apresenta os requisitos e características detalhadas para a modelagem de aplicação gerencial, utilizando técnicas de design. Então, ó, essa etapa compreende, né, o escopo, o design do BI, né, a aprovação formal desse escopo pela diretoria. Então, a gente vai estar utilizando esse escopo e a diretoria, ok, está válido. Elaboração do desenho lógico desse negócio, para, por fim, termos o início da construção. Revisão. E aí a revisão como o nome em si já diz, né? Toda a equipe reverificar, consolidar esses apresentados e fortalecer a base desses conhecimentos para projetos futuros. Então, vai incluir a avaliação formal de todos os procedimentos que foram adotados, elaboração de recomendações, né, de processos de revisão. Então, provavelmente vamos ter revisões de todo esse processo daqui a 15, 20 ou 30 dias, e de forma periódica, e não vai parar por aí. Condição de reuniões com o nosso cliente para conferência e validação gerencial.
né, que foi desenvolvido pela equipe de BI. Então, olha só, né, a complexidade por trás que tem do profissional de BI. Normalmente a gente pensa, olha, Business Intelligence, dashboards, vamos apresentar. Como que vai apresentar? Como que tudo isso é construído? A gente começa a passar por toda essa fase para chegar na apresentação. A apresentação é a parte mais bonita, mas como que a gente vai estruturar para chegar até lá? Então, a gente percebe que é importante compreender isso antes, né? E, por fim, a implantação, tá? Então, a gente pegou aquela documentação, projeto final, contemplando tudo que foi discutido, os requisitos funcionais e não funcionais, técnicos e não técnicos, emissão dos documentos, migração completa da solução para o ambiente de produção e a liberação da solução e de tecnologias para o uso pelos usuários finais. Né? É parte, de fato, de colocar aqui, ó, o pessoal vai utilizar. Vamos supor, eu imagino que aqui, né, nessas turmas que eu tenho aqui, deve ter alguém que trabalha com Power BI ou que já trabalhou com Power BI ou com Business Intelligence. Eu assim imagino. Mas quem já utilizou em alguma empresa o Power BI, aquela versão final ali que vocês estão fazendo consulta de dados, né, e tudo mais, é a parte que foi implantada. E alguém ali por trás vai estar alimentando aqueles dados, aquelas informações. Então, o que eu quero que vocês vejam nessa disciplina é, claro, além de saber como apresentar aquilo na interface bonitinho para os usuários, eu quero que vocês saibam como construir isso por trás. Porque de nada adianta vocês terem a noção dessa apresentação bonitinha, formal, sem saber construir isso antes. Porque se vocês conseguem construir, extrair, transformar, carregar, processar, tratar, seguir tudo que a gente discutiu aqui, vocês conseguem apresentar tranquilamente. Tá? E aí a gente chega no cerne do nosso encontro, né? Que é a consolidação e apresentação dos resultados em Business Intelligence. Gente, eu vou pedir só 5 minutinhos, enquanto eu tomo uma água, tá? Marquei 5 minutinhos, vai ser menos, talvez uns 3. E a gente já retorna. Eu preciso só tomar uma água, minha garganta está um pouquinho seca, mas em 2 minutinhos no máximo a gente retorna, tá bom? Permaneçam aí.
Voltei. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, agora que a gente já tem em mente esse conceito aí, tá? Todo, esse arcabouço todo aí sobre como estruturar a governança, KDD, performance, ciclo de construção, desde a seleção lá dos dados brutos, seleção, transformação, tratamento. Agora a gente vai ver a consolidação disso e a apresentação desses resultados em Business Intelligence, tá? Então, o nosso objetivo aqui é consolidar esses dados, né, de uma forma única, escolher gráficos que sejam adequados para cada tipo de métrica, criar um mini dashboard funcional, então a gente vai criar esse mini dashboard, né, e aplicar os princípios básicos do design de storytelling em Business Intelligence, tá? Alguns outros detalhes que a gente vai encontrar além dessas consolidações de dados, né, as métricas, o que é um KPI, são esses indicadores que a gente já discutiu, e o que vamos entregar, um dashboard simples, mais profissional, ok? Então, a gente discutiu, né, o ETL, que é a extração, transformação, e o load, né, que é o carregamento, a carga, né, desses dados. Então, a gente simulou essa extração, geramos dados, né, e apresentamos essas dimensões, transformamos, limpamos, formatamos, calculamos métricas e criamos esses campos. E, por fim, no carregamento, a gente salvou em um dado, em um formato, né, seja CSV, como a gente discutiu há pouco, e carregamos ele, né, seja no Pentaho, ou no Power BI, ou no Looker Studio, ok? Mas agora a gente precisa definir o seguinte: onde esses dados estão, né? Então, relembrando aí alguns capítulos anteriores que a gente discutiu, o que é banco de dados? Então, os bancos de dados, eles vão ser esses registros dispostos de forma estruturada, que vai possibilitar a organização desses dados e a produção dessas informações. Então, eles vão estar lá. A gente pode imaginar uma gaveta, antigamente, né? Uma gaveta, nessa gaveta tinha várias seções, de A a Z, que tinham dados organizados por ordem alfabética. Então, isso é um banco de dados. Só que a gente não está falando agora de bancos de dados ali, né, analógicos. Né? A gente está falando de dados digitais. Eles vão estar ali armazenados digitalmente em algum, né, hardware, né, algum servidor que seja capaz de armazenar isso, né, sejam discos, né, ou SSDs. E aí existem alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados. A gente não vai estar acessando esses bancos de dados de forma direta. Podemos, mas existem esses SGBDs, que são sistemas de gerenciamento, né, gerenciador de banco de dados, gerenciamento de dados, que ele tem como propósito, né, facilitar esses processos, né, de definição, construção, manipulação e compartilhamento de dados entre usuários e aplicações. Então, existe o Oracle, que é um banco de dados, o MySQL, o Microsoft SQL, o PostgreSQL, o MySQL Workbench, Maria Database, Mongo Database, IBM Database 2. Então, tem diversos bancos de dados, aí só são alguns exemplos, né? Tem outros aí que podem ser utilizados ou que devem ser utilizados, né, por algumas empresas aí, mundo afora, que é importante a gente ter conhecimento dessas bases ou como utilizar esses dados para poder manipular. Porque, normalmente, quando a gente vai trabalhando com esses dados, a gente vai consultar lá nos dados brutos, para depois fazer essa extração, fazer a seleção, transformação, carregamento, para salvar esses dados e compartilhar. E normalmente vai ser aí, através de algum SGBD, que vamos ter esse acesso, né, a esses dados brutos. Vê só aqui. Modelo de banco de dados. Então, é uma descrição dos tipos, né, de informações que estão sendo armazenadas em um banco de dados. Então, para construir um modelo de banco de dados, usa-se uma linguagem. Essa linguagem, normalmente, é o SQL, tá? Que é uma linguagem de consulta. A linguagem de modelagem ela pode ser tanto textual quanto gráfica. Então, se for textual, é o SQL. Gráfica, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, as relações gráficas dessa linguagem.
Então, existem linguagens de modelagem para descrever modelos de dados em diferentes níveis de abstração e objetivos. E cada um deles faz uma representação desses modelos de dados e recebe a denominação desses esquemas de bancos de dados. Bom, quando a gente está falando aqui de forma gráfica, olha só, quando a gente está falando de as definições desses bancos de dados. Então, cada conjunto, né, de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja se manter informações de banco de dados. A gente vai ter entidades. Então, entidades são esses objetos de uma realidade modelada. Cada objeto vai ter atributos. Então, a gente tem um objeto, a entidade pessoa e a entidade departamento. Isso são entidades. Então, essas entidades pessoas, ela vai ter nome, um atributo nome, um atributo CPF, telefone, endereço. Departamento vai ter nome, tipo, código, número de pessoas que trabalham naquele departamento. Tudo isso são atributos da entidade departamento. Tá? Então, são objetos de uma realidade modelada dos quais se desejam se armazenar informações dentro do banco de dados a respeito dessa entidade. Então, quando a gente vai montando nossas tabelinhas, né, ali na seleção para montar nossa ilustração, vamos estar trabalhando com entidades. E a gente tem que saber fazer essa relação em dimensões para podermos conseguirmos apresentar isso graficamente. Olha essa relação aí. Atributos, que já foi o que eu discuti. Então, a pessoa pode ter telefone, nome, endereço, CPF. Né? É o dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade. Relacionamentos. Então, cada entidade ela pode relacionar-se. Tá? Então, uma entidade ela pode relacionar com uma outra entidade. Tá? Então, a gente vê aqui ó, que o departamento, né, pode fazer a lotação de uma pessoa. Tem essa relação entre a entidade departamento e a entidade pessoa. Percebe que no centro a gente vê uma figura geométrica que é um losango e que tem o nome lotação? Essa lotação é o nosso relacionamento. Então, esse losango aqui é a nossa relação. Tá? Entre os nossos dados que a gente quer, entre as nossas entidades que vão possuir dados. Os nossos relacionamentos, pessoal, vai ter esses atributos. Então, ó, perdão. Então, a gente vai ter cliente como a nossa entidade, tá? O nosso nome como sendo atributo, aqui em cima, e um código. Percebe que o código está com um pontinho preto preenchido? Esse código aí, ele é o nosso, como podemos dizer, é a nossa chave primária. É como devemos chamar, na verdade. É a nossa chave primária. Por quê? O que é uma chave primária? A gente já vai definir. Vamos lá com calma. Mas lembre-se, aqui é a nossa chave primária. Bota isso em mente. Então, a gente tem um código, nome, nossa chave primária é código, que também é um atributo. O nosso relacionamento, que é um emite, representado por esse losango, e o compra, que é a nossa outra entidade, com dois atributos, número e data. E a nossa chave primária de compra é número. Então, a gente percebe aqui também temos cardinalidades. Cardinalidades vai delimitar a quantidade mínima ou máxima ou opcional de relações entre cada entidade. Então, a gente percebe aqui, ó, uma cardinalidade mínima, 0, e uma cardinalidade máxima, n. E aqui vai ter diversos outros tipos de cardinalidades. A gente vai discutir cada uma delas daqui a pouco. Tá bom? Então, ó, eu vou, só para adiantar, eu vou sintetizar esses relacionamentos aqui na próxima imagem, tá? Ó, quando a gente vê um para um, essa interpretação significa
participação obrigatória e única. Então, aqui, ó, é uma participação obrigatória e uma única vez. Quando a gente está com 0 e 1, então a cardinalidade mínima, participação opcional, 0, e única, então é opcional, mas se for, é única. Uma vez, mas é opcional. Então, uma ocorrência da entidade pode ou não participar do relacionamento. E se participar, é no máximo uma vez. Esses dados vão estar assim lá no banco de dados. Essa relação a gente tem que compreender, porque é assim que vamos ver, tá? É assim que vamos ver quando estivermos, tá? Apresentando isso lá no Power BI, para manter essa consistência. No Power BI, no Pentaho, no Log, seja onde for. No nosso dashboard, vamos assim dizer. Tá? Aí vem essa outra interpretação, 1 para N. Participação obrigatória e múltipla. Ou seja, uma ocorrência da entidade deve participar do relacionamento pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, está aqui obrigando, né? Obrigatória. E pode participar mais que uma, múltiplas vezes. Na outra de baixo é uma interpretação opcional ou múltipla. Isso significa que tanto faz, ou você participa opcionalmente, e se participar, pode participar muitas vezes. Múltiplas vezes. Essas são as nossas possíveis cardinalidades, quando a gente está falando de relações entre entidades, em bancos de dados. Tá? Isso é importante vocês terem em mente. Aqui só tem alguns exemplos de cardinalidade, né, aplicando essa cardinalidade na prática. Então, a gente vê aqui, ó, né, que um perfil, ele tem, no mínimo, um e, no máximo, um login, e vice-versa. E um login, ele tem que ser relacionado uma única vez com o perfil. Aqui se aplica essa relação para empregados, né, só que com cardinalidades distintas, e empregado-chefe, nessa relação empregado-chefe. Tá? E aí vocês podem interpretar aqui essas cardinalidades, como é que estão funcionando. Ok? Mas a gente percebe que aqui empregado ele pode estar alocado ou não a uma mesa, e se tiver vai ser no máximo nenhuma. E aqui quando a gente vê a mesa, uma mesa, ela deve estar alocado a um empregado. Agora vê essa relação aqui do chefe, desse mini mundo, porque podem existir outros cenários. Vocês podem detectar outros cenários aí. Mas no nosso mini mundo, o nosso empregado aqui, ó, ele pode ter opcionalmente um chefe, e se tiver vai ser no máximo um. E o chefe vai ter que ter, no mínimo, obrigatoriamente um empregado, que pode também ser ele mesmo. Vocês entenderam essa relação? Aqui temos outros exemplos, tá bom? Está aplicando a cardinalidade. Entidade associativa é quando uma relação, uma entidade associativa é quando uma relação acaba tendo atributos. Então a gente vai ter, aluno e disciplina. Só que aluno, ele vai ter um vínculo em semestre, ano e média. E a disciplina também vai estar vinculado a um semestre, a um ano e a média dessa disciplina. Então, para não repetirmos esses valores, esses atributos em aluno e disciplina, a gente vai criar essa relação de avaliação que vai ser associativa. Percebe essa associação entre entidades? Aluno e disciplina e essa relação. Aí, ok? A generalização é quando, a partir de uma entidade, a gente consegue desmembrar em outras entidades. Então, o cliente ele pode ser uma pessoa física, ou ele pode ser uma pessoa jurídica. Vemos aqui. A gente vai ter essa relação aí. E se for uma pessoa física, ele vai ter CPF e o sexo como atributo. E se for uma pessoa jurídica, ele vai ter o CNPJ e o tipo de organização. Ponto. E aí vocês conseguem ver a relação entre cardinalidades, entre filial e cliente, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica na generalização. Então, a generalização é o desdobramento de uma entidade em, no mínimo, mais uma outra ou mais entidades. Em entidades. Ok?
Aqui a gente tem a nossa tabela, tá? Olha, vê só. Quando a gente está olhando para um banco de dados, tá? Imagine como se fosse aquelas tabelas mesmo do Excel, tá? A gente vai ter uma linha 1, uma linha 2, coluna 1, coluna 2. Cada linha com seus respectivos atributos. Então, a tabela, no final das contas, é um conjunto não ordenado de linhas duplas. Cada linha é composta por uma série de campos com seus valores e atributos. Cada campo é identificado por um nome de um campo. E assim vai. É o mesmo conceito. É assim como esses dados, as informações, elas estão relacionadas lá no banco. Tá? Galera, isso aqui é importante. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, na verdade. Tipos de dados de uma coluna. Então, esses dados eles podem ser inteiro. Quais são os números inteiros? Vocês conhecem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Real. Né? O que são números reais? Né? São os números que abrangem aqueles com casas decimais, ponto e vírgula. Então, 1.5, 2.3 são números reais. Né? Caractere. O caractere é apenas uma letrinha, é não ser considerado um caractere. Ou uma cadeia de caracteres, que pode ser um string. Então, um conjunto de caracteres pode ser um string. Tá? Uma palavra é uma cadeia de caracteres, ou string. Data, pode ser do tipo data, se estivermos trabalhando com data. Hora, valores lógicos, né? Ou booleanos, né? And, or, short, né? Que são e ou, são valores lógicos. Sim ou não. Arquivos, quando a gente está trabalhando com pastas ou de forma hierárquica, são os tipos de dados que a gente pode estar armazenando. Claro, aqui é o sintetizando. Se vocês forem buscar os tipos de dados que podem ser armazenados em bancos de dados, não é somente isso. Vai muito mais além disso daí. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso aqui é só a título de abstração. Tá? A título de enfim, para vocês tentarem expandir o conhecimento de vocês. Né? De tipos de dados que a gente pode estar armazenando. Então, quando a gente está apresentando esses dados, vamos estar trabalhando com o dashboard ali, criando os nossos relatórios, vamos estar trabalhando com esses tipos de dados. Então, a gente tem que saber definir durante a apresentação. Se a gente está trabalhando com inteiro, com texto, com real, caracteres, data, hora, tipo, por quê? Quando estivermos fazendo esse dimensionamento, temos que ter ou temos que levar em consideração se estamos trabalhando com os dados de forma correta. Tá bom? Uns tipos de dados de forma correta. Agora, voltando, só relembrando. Chave primária. Né? Chave primária, gente, é um código que vai determinar especificamente, né, quem é aquela entidade. Então, se eu estou falando nome pessoa, pessoa vai ter nome, né? Ou vai ter nome, vai ter endereço, vai ter CPF. Só que nome, Maria Eduarda, pode ter diversas Marias Eduardas. Então, não posso fazer uma consulta no banco de dados pelo nome Maria Eduarda, porque vai retornar 100 Marias Eduardas. Então, eu tenho que ter uma chave primária que detecte qual das Marias Eduardas eu estou falando. Então, a chave primária pode ser um código ou pode ser o CPF, porque o CPF é único. Então, na hora que eu digitar o CPF, vai vir a Maria Eduarda certa. Então, a chave, né, é uma forma da qual se estabelecem relações entre linhas de tabelas, linhas, de um banco de dados relacional. E ela pode ser primária e estrangeira. Então, a primária você já sabe. A gente já definiu. Né? É uma combinação ou uma de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro daquela tabela. A chave estrangeira vai ser quando utilizamos a chave primária daquela entidade em uma outra entidade.
ou em uma outra tabela. Então, aquela chave primária, inicialmente, ela passa a ser uma chave estrangeira na outra tabela. Tá? Então, aí ela vira uma chave estrangeira. Então, sintetizando, é de forma esdrúxula, tá? Essa definição. Tá? A gente pode buscar uma definição mais precisa. Mas é uma coluna cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. Entendeu? Aqui só está uma consulta no banco de dados, uma imagem mostrando, né? Uma chave estrangeira. Então, essa chave estrangeira aqui, ó, ID cliente 1, 2, provavelmente veio aqui, ó, na tabela pedidos. Ó, tabela pedidos, ID cliente 1, 2, 1. Aí, quando a gente vai para a tabela clientes, aqui em cima, a gente vê o ID cliente, que inicialmente era um for primary key, né? Ó, pessoal, perdão, gente. Aqui, inicialmente, na tabela clientes, é um primary key, chave primária. A gente vê o ID 1, 2. Quando a gente vai para a tabela pedidos, a gente vê aqui, ó, o ID cliente como FK, foreign key, que é chave estrangeira, né? E o código delas aqui, com seus respectivos nomes e tal, e datas de compra. Então, isso é importante. Vinculando ao tipo de pedido. Então, acontece muito isso aí. Quando a gente vai trabalhando, estruturando com esses dados, saber de onde está vindo esses dados, de qual tabela ele está apontando. E aí a gente chega na nossa parte de apresentação de resultados, né, que é a extração, né, de nossos dados. Como o dataset foi originalmente criado. Então, ó, imaginemos que tenhamos uma base de dados com 800 registros, né? Então, esses dados aí podem ser sintéticos, ou são sintéticos nesse caso aqui, tá? Foram sintéticos, não são dados reais, mas só para basear em um fato real aí. E aí, no nosso contexto aqui que a gente vai discutir, cada linha desse nosso, né, dataset representa uma venda contendo o ID, isso é importante, da data, tá? Que vai determinar de fato aquela data ali como uma chave primária. O ID do produto, porque a gente pode ter vários produtos, sei lá, cuscuz, ou, sei lá, banana. Então, vamos comprar banana, só que banana pode ter diversas, pode ter banana prata, banana não, banana maçã. Então, é melhor ter o ID para a gente saber qual o tipo da banana que a gente está falando. O ID da região, vendedor, canal, quantidade, preço, enfim, tudo. Então, aí no extract, a gente vai ter isso aí, no dataset. Vamos extrair esses dados aí do nosso banco de dados. Eu quero saber de cada um desses pontos. A gente começa a ver a importância de compreender banco de dados para poder assimilar aqui, nesse outro ponto. Tá? Então, ó, a ideia é, ou foi, no nosso caso, né, já que está construído, criar um dataset de fato, permitindo análise do produto por, né, análise por produto. Separamos aqui o produto. Então, a gente pode verificar o preço do produto e o custo unitário, né? Preço unitário, custo unitário desse produto, ou então um desconto aplicado, e fazer correlações entre data e o desconto, e o período, o lucro que foi obtido, né? Nossa receita final. Pessoal, aqui tem na nossa transformação, chegando agora, a gente já entra para a parte do da transformação, surge o quê? O tratamento desses dados. Então, a gente já obteve todas aquelas informações aqui, né, que foi extraída, e agora a gente vai fazer remoção dessas inconsistências. Então, a gente vai normalizar nomes, né? Por exemplo, marketplace, a gente pode colocar lojas online, lojas físicas, né? Para fazer a distinção. Garantir de que a quantidade, preço e custo fossem simétricos, verificação de valores nulos e não nulos, para fazer a substituição ou remoção dessas linhas lá do banco de dados, e calcular as métricas fundamentais. Então, se eu quero, agora vem uma parte importante na nossa transformação, tá? Que tem que ser bem pensada, planejada. O planejamento, lembra que a gente discutiu? A gente vai falar de receita nos nossos dados que a gente está aqui discutindo.
para apresentar? A gente está falando de quê? Quantidade vezes, né, provavelmente, um preço unitário, né, aplicando lá o quê? Menos o quê? Menos o nosso desconto, né? Percentual daquele nosso produto. E a gente vai obter a nossa receita. Lucro. Aqui está a nossa fórmula para o nosso lucro. Então, o lucro vai ser a nossa receita, menos a quantidade vezes o custo unitário. Então, esse vai ser o nosso lucro. Não é isso? Nosso lucro é o que? A gente tem lá a receita, foi gerada, né? Menos a quantidade do que a gente tem ali, vezes o custo unitário. E a gente vai obter esse nosso lucro final, do que foi feito, nossas vendas. E o nosso custo total, que é a quantidade vezes o nosso custo unitário. E a gente vai ter noção. Então, isso aqui a gente pode apresentar em dashboard, tendo essas informações em mente. Mas percebe que a gente teve que fazer esse tratamento baseado naqueles dados que tínhamos anteriormente, que foram extraídos? Consegue enxergar isso? Então, antes de mais nada, antes de montarmos essas apresentações, esse dashboard, é importante a gente saber como transformar esses dados. Como que põe em prática isso aí? Como que executa? Ó, é importante levar em consideração, se a gente estiver trabalhando no Locker Studio, né, fazer um ajustezinho aí da coluna Date ID, tá? Para apresentação, ó, como ele apresenta. O formato gerado normalmente é ano, mês e dia. O Locker Studio não entende esse formato, tá? Então, uma forma de manter como padrão é criar, né, é um campo derivado no Locker. Então, a gente vai fazer um parser date e vai colocar essa stringzinha aqui, né, essa função padrão de apresentação para converter, né, essa data e gerar essa data desse date ID em uma data real para ser usada nos gráficos de linha de tempo, por exemplo. Então é importante a gente fazer esse passe aí. É importante também a gente ter a integridade das chaves. Então, não pode. As chaves têm a questão da unicidade, as chaves primárias, lembre, ela tem que ser únicas, porque senão, quando estivermos fazendo lá a nossa tabelinha com Power BI, tá? Como é que podemos dizer? O vínculo entre produto ID e região ID e não estar vinculado a esses IDs de forma correta, vai ter erro. Então, a gente tem que associar esse produto ID à região que ele foi vendido. Senão vai ter erro, tá? Por fim, aqui a padronização final. No Lock Studio funciona perfeitamente. Então, a gente separa, né, em CSV, lembra que é o CSV igual vírgula, o tipo de codificação, sem acentos no cabeçalho, sem caracteres especiais ou numéricos, né, com ponto como separador decimal. É literalmente transformar tudo para poder fazer a nossa execução. O processo é eterno. Tá? Vamos avançar aqui. Pessoal, ó, se tiver alguma dúvida com relação a esse ponto aí, tá? Tudo isso aqui é apresentação. A gente está chegando no cerne aqui. Isso aqui estando pronto, a gente apresenta em dashboards. Então, vocês têm que compreender isso. Antes de tudo, ok? Por fim, o carregamento, né? Aqui é a parte mais tranquila. Então, a gente já extraímos, passamos pelo processo de transformação. Depois desse tratamento aí, né? A gente vai exportar para um CSV limpo, né, os dados limpos. Então, a gente pode nomear para algum nome. Então, já que está falando de vendas, fact vendas, enfim, no formato CSV. Aí vai dizer, enfim, vai gerar um arquivo que vai ser compatível com o Locker Studio, enfim. E aí, como é que você carrega?
Você vai lá no Locker Studio, adiciona esses dados, cria conjunto de dados e faz um upload desse arquivo. Então, a gente está vendo todo esse processo de como está criando isso, construindo isso, tá? No Locker Studio. O que é que vai acontecer nessa tela, logo em seguida? O Locker ele vai interpretar essas colunas, ele vai nos dar a opção de transformar esses tipos e vai permitir criar campos calculados adicionais. Olha só como ele vai ser gerado, tá? O esquema. Então, ó, Date ID, ele colocou como texto, mas a gente na descrição a gente setou lá naquele padrão no passe ele para aquele outro formato, tá? Product ID, ele também está como texto. Região ID, como texto também, vendedor texto, canal. Aqui estão os tipos de cada um deles. Leva em consideração que o que for qualitativo ou textual, pode ser textual, e o que for quantitativo ou numérico tem que ser seguindo o devido tipo. Então, receita é numérico, lucro é numérico, desconto é numérico, preço é numérico, tá? É levar em consideração aqueles tipos de dados que discutimos. Ok? Ó, então, o que, é que a gente fez? Criamos o passe date para gerar a data real, o ano, a margem, construímos o ticket médio também, tá? E o total de custo dentro do nosso Locker Studio. A ideia é essa. De forma direta, sintetizando, tá? A nossa discussão aqui, geral. O que fizemos aqui até obter essa apresentação? Até chegarmos na apresentação desses dados. A gente precisou fazer a extração, ou seja, gerar esses dados estruturados de vendas, aqueles dados sintéticos que foram criados. A gente passou pelo processo de transformação, tá? Ou de tratamento. E aí a gente corrigiu tipos, calculamos as métricas, padronizamos valores, ajustamos esse Date ID, né, pelo parse date, garantimos a compatibilidade com o formato CSV, criamos campos derivados, né, ali a partir desses dados, o ticket médio e tudo mais. Por fim, fizemos um carregamento disso, né, com os dados já tratados, limpos e tudo mais, né, no Locker, via upload, conjunto de dados, adição de tipos, criação de métricas adicionais, e assim foi. Assim, pessoal, a gente construiu o nosso primeiro, né, o nosso primeiro relatório em Locker Studio. E aí tem umas opções de criação de gráfico que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou parar de compartilhar inicialmente essa tela, porque eu vou abrir aqui e compartilhar outra, só para a gente fazer uma discussão, tá bom? Só um minuto. Perdão. Gente, aqui eu estou apresentando a interface, tá? Do Locker Studio, ele é bem tranquilo. Porque eu estou usando o Locker Studio? Eu não sei se, eu acho que nem todos aqui têm acesso ao Power BI, tá? Mas o Power BI também é bem tranquilo. Mas nem todo mundo vai ter aqui porque ele tem umas regras de, atualmente, para pagar, para poder utilizar. Eu já fiz os testes aqui, eu vi que talvez a maioria de vocês não vai conseguir. Então a gente vai estar utilizando aqui, trabalhando com o Locker Studio, tá? Mas segue as mesmas definições, enfim, de dashboards, de apresentação, de conceitos e apresentações.
ou como representar isso. Então, a gente vai manter o Locker Studio aqui como ferramenta, tá? Aqui a gente tem um relatório, tá? E aqui está aparecendo os scorecards inicialmente. Não sei se vocês conseguem ver o nosso relatório. A gente consegue estar editando, né, a nossa interface, tá? A gente pode estar aqui adicionando os nossos dados, adicionar mais uma página, adicionar gráficos, tá? E aqui vai ter diversos tipos de gráficos, gráficos de barra, de pizza, linhas de tempo, os nossos score cards, tá? Os nossos score cards para ver, né, ou seja, receita total, lucro obtido, ticket médio, baseado nas métricas. E essas métricas a gente pode estar atualizando ou editando aqui, que são as nossas dimensões. Então, qual a dimensão que a gente está trabalhando? É receita? É ano? Qual lucro? Desempenho? Tudo a gente já tratou anteriormente. Então, quando a gente subiu aqui o arquivo no Locker Studio, tá? Ele já carregou essa tabela tratada. Ele já já veio com a extração, já veio com o tratamento. Carregamos, montou. Então, percebem aqui, na prática, enxergando isso aqui, a importância de ter esses dados aqui montados, né? Para fazer essa correlação dessas informações em nosso Power BI, e a gente consegue estar mostrando e fazendo a apresentação disso. Então, quando a gente está naquele Power BI complexo, bonitinho, né, nas empresas e tudo mais, é um conjunto desses dados aqui que foram armazenados, que alguém alimentou, que alguém extraiu, que alguém transformou, tratou e carregou, e que está sendo alimentado nessa interface que está sendo compartilhada, tá? Através de alguma aplicação. Ok? Deu para compreender? Tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, mandar mensagem para os tutores, que a gente pode estar dialogando. Deixa eu voltar agora para os slides, só um minuto. Ok, pessoal? Batemos o martelo nisso? Então, tranquilo. Deixa eu só avançar aqui nos slides. Aqui é só essa figura ilustrativa. Então, o que a gente fez? O que a gente apresentou para vocês? A extração, né, a execução no Locker Studio, a apresentação de tudo como foi extraído, como foi transformado, desde a limpeza, a padronização, cálculo, a derivação desses valores, a preparação, o relacionamento direto, até o carregamento. Né? A gente fez aí quando a gente carregou, fez aquela limpeza todo tratadinho, ajustes dos tipos de métricas e a geração naquele relatório dos dashboards, com os KPIs, né? Gráficos e filtros. Então, tenham isso em mente aí, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui para o nosso próximo assunto de hoje. Aqui está uma definiçãozinha de KPIs e tal, são essenciais para os dashboards, né, que são as nossas métricas de desempenho. É importante que vocês saibam a definição do que é total, média, crescimento, né, comparação entre categorias e séries temporais, né, provavelmente vocês estão discutindo isso estatístico em cálculo, como vocês sabem analisar isso aí. Esses KPIs são essenciais para o nosso dashboard, tá? É importante que também vocês saibam como escolher o tipo e o gráfico certo, né? Então, o gráfico de barras, comparar categorias, gráfico de linhas, mostrar a evolução ao longo, né, do tempo, provavelmente. Pizza, proporção simples, né? Mas, com cautela. Eu não gosto muito do gráfico de pizza. E a gente pode fazer uma discussão depois do porquê disso. Tabelas, né? Detalhar essas tabelas, os cartões, né, que são aqueles cartões de desempenho que eu apresentei para você, os scorecards, com mapas de dados, que podem ser mapas de dados geográficos, mapa de calor, por exemplo, para mostrar onde é que está tendo mais picos por regiões de venda, barras empilhadas, né, para fazer uma composição de empilhamento ali e agrupamento.
Então, isso é muito importante vocês terem em mente isso. Ó, regras de visualização, né? Uma KPI, uma métrica por algum objetivo, poucas cores, não polui aquele ambiente, aqueles gráficos, aquele dashboard. É importante que vocês levem em consideração isso, essa forma de apresentar, essa visibilidade, né? Tornar limpo e claro para quem estiver lendo, para o usuário final. Evitar a poluição de fato. O foco sempre deve ser no insight. O que isso significa? Ponto. Tá bom? Ó, da preparação do dataset, fazer a correção, deixar as colunas tudo correta, data, produto, categoria, região, que a gente já discutiu. Então, ó, para a construção, se for no Lock Studio, eu apresentei aqui para vocês, então a gente vai lá, Lock Studio, criar relatório, aí vai em relatório, fonte, e envia arquivo, bem tranquilo, tá? Ele vai subir. Aí eu apresentei para vocês a nossa criação aí do KPI, receita total, quantidade total, o ticket médio, né? Isso foi apresentado para vocês. Fica também a critério de vocês aí, se vocês quiserem construir e criar esses 3 cartões aí, ou campos a serem calculados. Fica aí como atividade para vocês executarem, tá? Criar gráficos simples. Então, vocês podem criar a receita por categoria, seja por barra, aí vocês vão lá. Qual categoria mais vende? Aí vocês podem estar construindo isso também, conforme eu apresentei para vocês. Evolução da receita por mês, né? Então, como que estamos crescendo ao longo do nosso período? Então, vocês, a sugestão aqui, vocês podem colocar o gráfico de linha. Receita por região, vocês também podem estar usando o mapa de barras, aquele mapa de calor, aquela discussão, né? Fiz há pouco para vocês, onde está sendo mais vendido por região ou de barras, onde vendemos mais. Ranking de vendedores, quem está performando mais, esse aqui é o melhor. A gente vai ter aquele, ó, a gente tem vendedor tal, ele está vendendo mais, e qual produto ele está mais vendendo? Será que a gente deve manter ele naquele setor ou devemos realocar ele para outro setor? Ou então, se a gente tínhamos um cliente, um vendedor que ele era muito bom, e tinha uma unidade que não, uma filial da nossa empresa que não estava vendendo muito bem, então a gente pegou esse vendedor para ir lá tentar ajudar, e no final ele não performou muito bem. Vamos ter essas métricas para poder compreender o porquê, verificar se é o público que não é o mesmo e comparar, isso é importante. Então, é adicionar, né, segmentações, categoria, região, mês, e assim vai. Organizar o layout do nosso dashboard, então deixar um layout simples. No topo, a gente põe logo os KPIs, as nossas métricas, né, os nossos indicadores de desempenho. No lado esquerdo, podemos colocar os gráficos de barra, no centro de linha para ficar bonito. Na direita, o mapa, no rodapé, o ranking. Isso deixa o layout elegante, né? Então, essa prática de construção do dashboard ela é importante, tá bom? Então, por fim, o que aprendemos? Ou o que vocês vão aprender botando em prática, executando isso? Né? Como destacar o insight principal, como ajustar cores para dar foco na nossa apresentação, como limpar esses títulos e tudo mais. Então, ó, fica aqui a sugestão para vocês executarem essa atividade, tá? E depois explicarem. Vocês podem fazer para vocês mesmos aí, detalhar o que vocês fizeram no relatório. E no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, podemos discutir, né? Ver cada um de vocês o que vocês fizeram e vocês apresentarem um pouco para mim, né? O que você descobriu, qual o principal insight com os dados que vocês tinham. Tá bom? Certo. Ó, eu vou reservar esses últimos minutinhos aqui da nossa aula para dúvidas, perguntas que vocês tiverem, tá? Vocês podem escrever para o chat ou mandar mensagem para mim, tá? E depois eu vou estar também respondendo cada um de vocês. E no nosso próximo encontro, só antecipando aqui, vamos falar de padrões de comportamentos aplicados e coleta, gerenciamento de dados em BI. A gente vai só se aprofundar, né, nesses padrões de comportamentos, como esses dados eles estão e como gerenciar esses dados no sistema que foram gerados, tá bom?
Bom, eu vou silenciar aqui, desligar um pouquinho minha câmera, silenciar meu áudio. Ficarei aqui com vocês até às 10 horas. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Vocês podem perguntar. Não hesitem, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Ficarei com vocês aqui, só mandar mensagem, tá bom?